salve loucos pro futebol! Este é o Almanaque da Bola e eu sou o Celso Sherlock Holmes Unzelt com mais um mistério do futebol. O mistério que nós vamos desvendar hoje é muito, muito curioso. Aliás, quem vai me ajudar a desvendá-lo é o jornalista Leonardo Cantarelli. Foi o Leonardo quem escreveu este livro. 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio. Até nós iremos. Espera um pouco. Não é esse Grêmio do hino, não. É o Grêmio São Carlense, o Lobo da Central. Time que fica em São Carlos, cidade distante 243 quilômetros da capital paulista. E é aí que está todo o nosso mistério. Teria o Grêmio São Carlense embarcado para a Europa no lugar do Grêmio mais famoso, o Grêmio Porto Alegrense? Houve má fé? Houve algum engano? Antes que eu responda tudo isso, você já sabe, né? Vai ter que deixar o seu joinha e vai ter que se inscrever sim, porque o Almanaque da Bola é o canal pra gente como nós, que gostamos de histórias e curiosidades sobre futebol. Esse sim é o hino do Grêmio certo. O Grêmio Desportivo São Carlense, que em 1997 ainda se chamava Grêmio Esportivo São Carlense. Ou seria esse o Grêmio errado? Afinal, ao que parece, o pessoal lá na Europa estava esperando era o Grêmio Porto Alegrense. Mas no final foi mesmo o Grêmio São Carlense que se aventurou por uma excursão pela Inglaterra e pela Itália naquele mês de agosto de 97. Quando, aliás, enfrentou times como Fiorentina e Lazio e jogou contra craques como Materazzi, Nedved e Batistuta. O Leonardo Cantarelli tenta solucionar todo esse mistério neste livro, que, aliás, pode ser adquirido pelas redes sociais do autor. São essas que estão aparecendo aí na tela para quem quiser comprar. O Leonardo entrevistou ex-jogadores, dirigentes e jornalistas que participaram daquela excursão e chegou a algumas conclusões que eu vou revelar aqui. Tudo teria começado quando um outro Grêmio, o Grêmio Novo Horizontino, de Novo Horizonte, recusou um convite para excursionar pela Europa por 26 dias. Esse convite teria sido feito pelo empresário Antônio Rossellini, um italiano radicado no Brasil. O convite, então, foi repassado para outro Grêmio, o Grêmio São Carlense. No dia 29 de julho de 97, o time embarcou em um voo da Alitalia, com escala em Roma e destino em Londres. Depois, a delegação ficou hospedada em Liverpool. Foram 18 jogadores. Os goleiros Silvio e Ricardo. Os defensores Willi, Fábio, João Kleber e Douglas. Os meio-campistas Olídio, China, Cosme, Kleber, Marcinho, Pablo e Roberto. E os atacantes Marco Aurélio, Natella, Neto, Bernardo e André. Desses, o goleiro Silvio, os zagueiros Douglas e Fábio, os meias Cosme, Pablo e Marcinho e o atacante Bernardo foram todos emprestados ao Grêmio São Carlense pelo empresário Carlos Roberto, especialmente para aquela viagem. Também embarcaram o técnico Carlos Rabelo, o massagista Walter de Souza Oliveira, o roupeiro Jean Paulo Pereira, o chefe da delegação Homero Santarelli, o médico Toshio Toyota, o presidente Sérgio Roberto Almeida, mais conhecido como Careca,
e os jornalistas Anders Almeida, das rádios Progresso e São Carlos, e Rosinaldo Ribeiro, do jornal A Gazeta Esportiva. Realmente, há fortes indícios de que os europeus queriam ver o Grêmio de Porto Alegre e não o Grêmio de São Carlos. Na Inglaterra, uma revista divulgou o primeiro jogo da excursão contra o Burnley, então na terceira divisão inglesa, e publicou o histórico em campo e a lista de títulos do Grêmio mais famoso. Inclusive o atacante Paulo Nunes, que já havia sido vendido pelo Grêmio de Porto Alegre para o Benfica de Portugal, foi apresentado naquela publicação como sendo um jogador do Grêmio de São Carlos. O próprio programa oficial do jogo contra o Burnley anunciava o time brasileiro como Copa Brasil Champions, ou campeão da Copa Brasil. E o então campeão brasileiro, o de 96, era justamente o Grêmio de Porto Alegre. Aquele primeiro compromisso, no dia 31 de julho de 97, terminou com vitória dos ingleses do Burnley por 1-0. O segundo jogo, no dia 2 de agosto, foi contra o Tranmere Rovers, que na época disputava a segunda divisão inglesa. E aí não houve confusão não. Na revista que divulgava a partida, o Grêmio foi apresentado como sendo mesmo uma equipe de uma cidade do interior paulista e que havia disputado a terceira divisão nacional no ano anterior, 96. Mais uma vez, o Grêmio São Carlense perdeu por 1-0. Na Inglaterra, o Grêmio de São Carlos foi para a Itália, onde estreou no dia 4 de agosto, perdendo para o Perugia, time que havia sido rebaixado naquele ano, mas voltaria à primeira divisão no final da temporada. Placar final, Perugia 3, Grêmio São Carlense 1. No meio daquele jogo, entrou em campo com a camisa do Perugia o jovem zagueiro Materazzi, que depois seria campeão do mundo em 2006 pela Esquadra Azurra. Ele também ficou famoso por levar a cabeçada do francês Zidane na decisão daquela Copa do Mundo. Em um jornal italiano do dia seguinte, o time foi corretamente denominado como Grêmio de São Paulo. Em seguida, o Grêmio brasileiro foi para Florença, onde disputou o troféu Secchigori, nome de um presidente da Fiorentina. Entre 1994 e 2000, essa competição chegou a ser disputada por equipes tradicionais da Europa, como o Arsenal da Inglaterra, o Barcelona da Espanha e o Benfica de Portugal. O único time não europeu a disputar o troféu Secchigori, o Grêmio São Carlense enfrentou duas equipes de primeira linha, Fiorentina e Lazio. Os dois jogos, de apenas 45 minutos cada um, foram disputados no mesmo dia, 5 de agosto de 97. Tiveram transmissão pela TV italiana e retransmissão para o Brasil pela ESPN. No jogo contra a Fiorentina, o distintivo que apareceu na televisão foi o do Grêmio Gaúcho. Isso chamou a atenção do repórter Ricardo Perrone, do jornal Notícias Populares. Foi ele quem fez uma matéria denunciando aquilo que poderia ser uma fraude. Primeiro, o Grêmio São Carlense perdeu por 2-0 para a Lazio do craque tcheco Nedved. Mas pelo menos o goleiro Silvio defendeu um pênalti cobrado pelo atacante italiano Signori. No segundo jogo, contra a Fiorentina do craque argentino Gabriel Batistuta, nova derrota do Grêmio São Carlense. Desta vez por 1-0, gol do brasileiro naturalizado belga Oliveira, também chamado por lá de Oliveira. Antes que aquela excursão acabasse, o Grêmio São Carlense jogou ainda o Torneio L'Aquila, um triangular com o L'Aquila Calcio da 4ª divisão italiana e a seleção sub-20 dos Emirados Árabes Unidos. O técnico dos Emirados Árabes era o brasileiro Amarildo, o possesso, segundo as palavras do cronista Nelson Rodrigues. Em 62, na Copa do Chile, Amarildo havia substituído o machucado Pelé e foi fundamental para a conquista do bicampeonato mundial do Brasil.
Contra os Emirados Árabes, o Grêmio São Carlense conseguiu um empate por 0-0. Contra o L'Aquila, ninguém lembra com certeza qual foi o resultado. O goleiro Silvio diz que foi outro 0-0, mas os outros jogadores afirmam que o Grêmio perdeu por 1 ou até 2-0. O certo é que nos 7 jogos disputados, o Grêmio São Carlense não ganhou nenhum e marcou um único gol. 24 anos depois, o ex-atacante Neto Genovez, do Grêmio São Carlense, garante: ele viu uma pequena placa com o escudo do Grêmio Porto Alegrense na hora em que os jogadores foram tomar o café da manhã em um dos hotéis em que ficaram durante a excursão. Mais uma prova de que até pode não ter havido má fé por parte de quem organizou aquela excursão do Grêmio São Carlense à Europa em 1997. Mas não há dúvida que os europeus, ou pelo menos uma boa parte deles, estavam esperando mesmo o Grêmio mais famoso. Curtiu o nosso canal? Então dê o seu like, se inscreva para ser avisado dos próximos vídeos do Almanac da Bola. Sempre comigo, Celso Zelt.